A Grande Guerra Nórdica de Motocicletas foi uma batalha sangrenta envolvendo dois dos maiores e mais perigosos grupos de motociclistas do mundo. Hells Angels e Bandidos Motoclube travaram uma guerra que aterrorizou a região da Escandinávia na Europa. Ataques a tiros, bombas e até lança-mísseis foram usados. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo de tudo sobre essa guerra que durou quase 2 décadas. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada eu quero deixar o nosso muito obrigado a todos os novos inscritos do canal, valeu demais! E aproveito para convidar você que ainda não se inscreveu a vir fazer parte do nosso humilde canal. Peço também o seu like, que esses vídeos dão um trabalho danado para pesquisar, traduzir e editar, para deixar tudo assim filezinho para vocês. Recado dado, agora vem comigo aqui no Top Mundo. Em 1980, um motoclube de Copenhague, na Dinamarca, conhecido como United MC, se tornaria a primeira sede dos Hells Angels na Escandinávia. Porém, a chegada dos Angels na Europa deixaram vários motoclubes nada felizes, pois nessa época os Hells Angels já tinham a fama de que quando chegavam em um país era para dominar todo o tráfico de drogas e acabar com a concorrência. Foi então que uma aliança anti-Angels foi formada, tornando-se o Bullshit MC. Assim, uma grande rivalidade se iniciou, até que certo dia membros da Bullshit MC invadiram o pub dos Hells Angels e uma grande pancadaria generalizada aconteceu. E o que se seguiu foi um banho de sangue que ficou conhecido como a Primeira Guerra Nórdica. Por quase 3 anos os dois clubes se enfrentavam frequentemente, mas nessa guerra houve um vencedor absoluto. Os Angels mataram 8 membros da Bullshit, entre eles 3 presidentes, contra apenas uma baixa para o lado dos Angels. A polícia também interveio, mas a maioria dos presos foram do lado da Bullshit, e assim a poeira baixou e os Angels dominaram a Dinamarca e se expandiram pelos países vizinhos, como Suécia, Noruega e a Finlândia. Parecia que estava tudo tranquilo para os Angels, mas apenas parecia. Tudo estava indo bem para os Angels, eles praticamente dominavam a entrada e transporte de maconha e cocaína que vinham da Espanha com destino à Dinamarca e seus países vizinhos. Mas foi então que em 1992, o motoclube dinamarquês chamado Morticians, e que até então era aliado dos Angels, se tornou um grande rival por causa de disputa de territórios. Como os Morticians não tinham efetivo e nem armamentos suficientes para bater de frente com os Angels, eles recorreram a outro motoclube 1% gigante. Os Bandidos MC até o momento tinham apenas uma sede na Europa, na cidade de Marsella, na França. Mas quando o pedido de ajuda dos Morticians surgiu, eles viram uma oportunidade de estabelecer a sua primeira sede na região nórdica. Com isso, os Morticians foram absorvidos e se tornaram Bandidos MC Dinamarca. Outro grande clube, agora na Suécia, era o Morbids. Clube esse que os Angels estavam tentando destruir a todo custo, antes de que eles se tornassem grandes demais para serem controlados. Então, sentindo-se ameaçados, os Morbids também recorreram aos Bandidos, e assim mais um clube foi absorvido, e os Bandidos ganharam a sua primeira sede na Suécia. Essa foi a gota d'água para os Angels, que declararam guerra contra essa aliança formada pelos Bandidos. Mas quem não poderia faltar quando se está falando em guerra contra os Hells Angels são seus maiores rivais. Sim, os Outlaws MC também se juntaram aos Bandidos para irem todos juntos contra os Angels para a guerra.
O primeiro incidente foi um tiroteio em uma antiga sede dos Morbids MC. Em 26 de janeiro de 1994, em Helsingborg, na Suécia, os Angels dispararam contra a sede, mas ninguém foi morto ou ferido. Já em fevereiro de 94, houve um grande tiroteio entre os dois clubes, na mesma cidade, resultando na morte de Joaquim Bowman, um membro dos Angels. Poucos dias depois, um foguete antitanque, isso mesmo, armamento de guerra, foi disparado contra uma sede dos Hells Angels, destruindo totalmente o local. Mas para a sorte dos Angels, não havia ninguém no local no momento do atentado. Com isso, as coisas só pioraram. Em 22 de junho de 94, o presidente da Clã MC, um dos aliados do Bandidos MC na Finlândia, foi morto a tiro pelos Hells Angels. Já em fevereiro de 95, a guerra chegou à Noruega, quando ocorreu um tiroteio em Oslo, entre os Angels e os Bandidos de novo, resultando na morte de um membro para cada lado. Agora, em julho do mesmo ano, o presidente dos Bandidos MC Suécia foi assassinado a tiros. Então os bandidos retaliaram disparando novamente foguetes antitanque nas sedes dos clubes dos Angels, em Helsinki, na Finlândia, e em Helsingborg, na Suécia. Meses depois, o presidente do Bandidos MC Finlândia foi surpreendido e espancado por membros dos Angels, e só não morreu porque seus companheiros chegaram ao seu resgate. Em represária, um estúdio de tatuagem de propriedade dos Angels em Helsinki foi explodido. Parecia que para cada ataque dos Angels, os bandidos reagiam na base do lança-mísseis. Bares e baladas dos Angels eram constantemente bombardeados. E o pior ataque que sofreram foi em sua sede, na cidade de Malmö. Enquanto os Angels festejavam no local, os Bandidos MC passaram e atiraram um míssil contra a sede, matando 3 membros dos Angels e ferindo várias pessoas. Já pelo lado dos bandidos também houveram várias perdas. Suas sedes eram constantemente atacadas por carros-bombas. Em um dos ataques, mais especificamente na sede de Drammen, na Noruega, o ataque acabou vitimando Irene Astrid Beckvold, uma civil que passava em seu carro e que nada tinha a ver com a guerra. A guerra finalmente terminou em 25 de setembro de 1997, quando Bin Jin Tindan, o presidente de todas as sedes europeias da Bandidos MC, apertou a mão do presidente dos Hells Angels Europa, Bent Bland Nielsen. Tudo isso na frente das câmeras da TV dinamarquesa. Ao final da guerra foram 11 assassinatos, 77 tentativas de homicídio e 96 pessoas ficaram feridas. Ambos os clubes assinaram um tratado dizendo que não seriam abertas novas sedes na Escandinávia, mas ambos os lados já haviam quebrado o tratado no final da década de 90. Na Dinamarca foi aprovada uma lei que proibia os motoclubes de possuir ou alugar propriedades para suas atividades de clube. E vários membros de ambos os lados foram presos, muitos deles receberam prisão perpétua. E hoje as leis contra motoclubes fora da lei são extremamente rigorosas. Tudo isso para que uma nova guerra como essa nunca mais aconteça. E aí pessoal, já conheciam essa história? Caso vocês gostem, pode rolar uma parte 2, já que essa guerra ainda levou a outros conflitos, envolvendo até mesmo a perigosa máfia do Oriente Médio. O tema desse vídeo foi uma sugestão feita nos comentários pelo Rielso Alves. Tamo junto, Rielso. E caso você tenha uma sugestão de tema, comenta aqui, que se virar vídeo nós vamos te dar os créditos no final dele. Não esqueça o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.